Esses dias eu estava fazendo uma live sobre extraterrestres, vendo casos de ETs no Brasil e casos de ETs que já apareceram por aqui. Quando uma coisa começou a chamar a minha atenção e a de todo mundo que estava acompanhando as lives, existem duas cidades no Brasil que basicamente têm economia girando em torno de casos de ET. Uma delas é Varginha, a famosa cidade onde apareceu o ET de Varginha, um caso que ficou conhecido no Brasil inteiro e até no mundo, onde 3 meninas viram um ET em uma parede no meio do mato e desde então a cidade é conhecida por isso. Mas também existe uma outra cidade no Brasil que começou a meter esse louco de alienígena que consegue ser pior que Varginha nesse sentido, porque Varginha pelo menos aconteceu algo pra justificar tudo que rola na cidade, mas Zigurates não tem muito sentido. Na verdade não tem sentido nenhum. Basicamente em Varginha, depois desse caso das meninas que viram alien e o caso começou a ficar bem famoso, o prefeito e os políticos da cidade começaram a meter o louco, encher a cidade de ET, no sentido literal mesmo da coisa. Eles fizeram uma caixa d'água baseada em nave espacial, vários bonecos de ET espalhados pela cidade, e até mesmo pessoas que têm comércio na cidade só pra vender coisas turísticas com essa temática. Fora que tem ET pra todos os gostos, tem ET feio, tem ET mais feio ainda, tem uns que você não consegue nem entender se é um ET, o que é aquilo. Tem ET flamenguista, tem ET gremista, tem ET corintiano. É a saga do vamos ET, vamos ET, vamos ET, vamos ET. Então Varginha virou a capital do ET no Brasil e dá pra ver que os governadores da cidade investiram bastante pra que isso acontecesse de verdade, o que é um pouco assustador se você for parar pra pensar. 3 meninas viram alguma coisa estranha, se desesperaram com isso e desde então virou um surto coletivo da cidade. O pior é que esse surto nem é da cidade inteira em si, mas a gente já fala sobre isso daqui a pouco. Eu quero mesmo comentar aqui a coisa que mais me chamou a atenção durante a live, que foi a cidade de Zigurates. Em algum momento durante a live, alguém que tava acompanhando as coisas que a gente tava assistindo mandou um link de um vídeo. E nesse vídeo tem uma menina que estava fazendo turismo pela cidade de Zigurates. Eu até perguntei no momento se essa cidade era no Brasil ou era fora dele, porque eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu não fazia ideia de onde ficava. E bem, segundo a lenda, segundo contam os historiadores de Zigurates, e talvez vocês vejam que não são tão confiáveis assim, Zigurates é a cidade do fim do mundo no Brasil. É uma cidade preparada só pra receber o apocalipse. E lá tudo que eles têm é baseado nisso. A temática da cidade é basicamente alienígena, astronomia meio brisada e terra plana. Também meio brisada, não é nem a terra plana oficial. Sim, meus amigos, tem uma cidade no Brasil onde eles oficialmente acreditam na terra plana. E vocês podem achar que eu tô zoando, que isso é brincadeira, mas não, tem literalmente uma placa enorme em uma das praças da cidade onde tá escrito terra convexa. E tem toda uma explicação científica de por que a terra é convexa. A terra convexa, pra quem não sabe, a terra nesse formato aqui é meio que uma terra plana um pouco destruída. A terra plana depois do apocalipse. E em algum lugar da cidade também tem uma piscina em formato de terra convexa. E basicamente tudo ali gira em torno de teoria da conspiração e algumas coisas cientificamente comprovadas por teorias aleatórias pensadas provavelmente pelo macaco infinito. Além disso, nessa cidade também não tem muita estrutura para as pessoas realmente ficarem morando ali. Acredito eu, suponho eu pelo que eu vi. Se você for um morador de Zigurates e estiver sendo ameaçado, por favor, pisque o olho 3 vezes. Não tem exatamente uma estrutura para as pessoas morarem, apesar de que tem moradores, mas aparentemente não tem hospitais. Um hospital está sendo construído, é uma estrutura redonda, que não tem muito espaço para colocar equipamentos de hospital e parece mais um local onde passariam por um curandeiro, sei lá, pessoa que mexe com magia. Eu realmente não sei que hospital é esse que tem formato redondo e 30 janelas ao redor da estrutura. Você iria para uma consulta, você faria uma cirurgia no hospital redondo com 30 janelas? Você faria, hein? Você faria uma cirurgia nesse lugar? Teria cirurgia espiritual, sua alma ia sair do seu corpo pra sempre. Lá parece que também não tem escolas, pelo menos pesquisando sobre, não dá pra encontrar nada sobre isso, então acredito que não tem uma estrutura escolar de fato. Mas em compensação a tudo isso, eles têm essa porra dessa pirâmide aqui. Essa pirâmide é a maior brisa que eu já vi na vida, principalmente por causa do contexto onde ela se encontra. Ela tá no Brasil, aleatoriamente em um lugar afastado, em uma cidade que acredita na teoria da terra convexa. Não dá pra ser mais curioso do que isso, mas se você já acha isso estranho por fora, por dentro ela é estranha também. Parece que essa pirâmide tem 3 andares e em cada andar dela você meio que é instigado a completar algumas missões que são passadas a você. É como se você fosse completando um plano espiritual e magnífico pra sua vida, que vai elevar sua alma e trazer boas energias pra você. É tudo arquitetado pra que cada andar que você suba venha umas brisas aleatórias pra sua vida. E é claro que eles também colocam toda uma teoria científica por trás disso. Afinal, a cidade da Terra plana utiliza a ciência como base pra tudo que ela faz. Não poderia faltar pesquisas fortes ao redor de toda essa pirâmide, e todas as mensagens espirituais que ela traz. É tipo assim, cada andar que você sobe é uma brisa diferente que vai batendo. E é literalmente uma brisa que bate, porque em cada andar tem umas janelas e você tem que ir nas janelas pra poder receber as brisas. Mas se você acha que para por aqui, ainda tem mais coisas sobre essa
cidade. Em todos os cantos, por onde você olha, tem uma tal de Dáquila Pesquisas que tá por trás de todas essas teorias e ideias fora da realidade. Parece até coisa de jogo, parece história de jogo de ficção, onde tem uma corporação que tomou conta da cidade, agora essa corporação é que dita as regras, vão desde fazer todo mundo acreditar na Terra plana, até criar seus próprios métodos de ensino e de cura pra população. Eu não sei dizer se a cidade foi criada pela Dáquila Pesquisas e depois o governo apoiou a ideia e ajudou a construir tudo, ou se a cidade existia e a tal da Dáquila tomou conta de tudo, meio que fez a sede dela nessa cidade que já existia. Mas aparentemente existe essa parceria entre o governo e a Dáquila pra construir a cidade, talvez não totalmente, mas pra algumas coisas específicas, pelo menos é o que eles citam no próprio site da cidade, na parte de ensino e pesquisa. Em complementariedade ao sistema educacional brasileiro, em Zigurates fomentamos a curiosidade e experimentação para que eles fomentem atividades e projetos em CTEI de acordo com suas idades e habilidades naturais. Além dos fatos reais, métodos e princípios da ciência, também buscamos incutir a paixão pelo aprendizado que servirá para a vida toda. Aqui, os pequenos buscam conhecimento. E essa parte, os pequenos buscam conhecimento, talvez tenha te lembrar de alguma coisa e alguma figura brasileira que fala isso. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Sim, eles usam frases ditas pelo ET Bilu pra instigar o conhecimento das crianças. Mas se a Dáquila estivesse por trás apenas de Zigurates, ainda seria pouca coisa. No site deles dá pra ver algumas outras linhas de pesquisa que eles têm, como por exemplo, anomalia dos astros, terra convexa, que é a teoria que os moradores de Zigurates acreditam, geoglifo em São Paulo. Eu não sei exatamente o que é, eu também nem vou me esforçar pra pesquisar, mas deve ser alguma brisa maluca. E por fim, Ratanabá, a primeira capital do mundo. Talvez você já tenha ouvido falar dessa parada de Ratanabá, isso virou um assunto muito falado e muito conhecido no ano passado. E se trata de uma teoria maluca sobre uma cidade perdida na Amazônia, uma cidade estilo Atlântida que existia há muito tempo atrás e que sumiu do nada. Eu acho que dá pra perceber que aparentemente, supostamente, o Dáquila Pesquisas é muito envolvido nessas questões de teoria da conspiração e tem bastante ligação com algumas notícias cientificamente não comprovadas que têm aparecido nos últimos tempos, como essa de Ratanabá, que eu acho incrível pra falar a verdade, porque tem gente financiando e dando dinheiro pra isso, provavelmente. O meu maior sonho de vida era criar uma cidade brisada onde a maioria das coisas são teorias que eu inventei e ainda ser pago por isso, mas parece que alguém já teve essa ideia antes. Então, no fim das contas, pelos meus cálculos, uma grande parte das teorias que surgem por aí, essas teorias de conspiração, tem uma galera muito esforçada por trás, eles não descansam em nenhum momento e fazem o possível pra construir toda uma comunidade ao redor disso. É como se fosse a comunidade de Chainsaw Man se esforçando pra ver a degradação da humanidade. Mas agora, o que Zigurates tem a ver com Varginha? Segundo as minhas pesquisas científicas em live e com a ajuda de algumas pessoas igualmente idiotas, essas duas cidades têm um PIB sustentado por casos de ET e teoria da conspiração, que talvez nunca tenham acontecido e nunca vão acontecer também. E voltando ao momento que eu falei que em Varginha não era a cidade toda que acreditava nisso, acho que poucas pessoas da cidade realmente ligam pra esse acontecimento do ET. Tem várias entrevistas com os moradores de lá que eles mesmos dizem que não faz diferença pra eles esse caso do ET. A mulher que mora do lado de onde o ET foi visto fala que é mó de boa, isso nunca atrapalhou ela em nada. A gente se lembra quando as pessoas vêm aqui e perguntam, ou quando falam sobre ET, a gente comenta que a gente mora ao lado, as pessoas perguntam se a gente escuta algum barulho, alguma coisa. Nada muito anormal, não. Hoje em dia, as meninas que viram o ET Bilu na época já são bem mais velhas e de vez em quando aparecem em algum podcast pra falar sobre o caso. Elas dizem que tem alguns grupos no WhatsApp onde praticamente todo dia relatam alguns avistamentos de OVNI, de ET Bilu ou de seres de luz que podem ou não ser alienígenas. E ainda por cima criam outras teorias em cima dessas teorias, uma de que os aliens podem ficar invisíveis e de vez em quando comer casados. Pra nós é invisível. Pra nós, eu que tô olhando, isso, vai ser invisível, mas a foto ele apareceria? Apareceria. Mas isso eu não lembro se foram elas que falaram, se foi alguém da live. Vai saber, eu realmente não lembro. Talvez exista alien comedor de casada por aí. E o que a gente pode tirar de lição de tudo isso? Bom, a gente pode aprender que enquanto tem gente trabalhando sério pra ciência e pra evoluir a humanidade, como a Dáquila que funda a cidade de Zigurates, que faz um trabalho incrível, tem outras pessoas que são meio burrinhas e acreditam que a Terra é uma bola. Até parece que a Terra é redonda, esse pessoal acredita em cada coisa. Bom, esse vídeo era mais pra tentar passar pra vocês algumas das coisas que a gente vai minerando de conteúdo em live. Normalmente começa com alguma ideia solta e quando a gente vai perceber já estamos conectando todos os pontos de onde surgem todas as teorias do mundo. Tá sendo bem maneiro fazer as lives e quem puder acompanhar, toda sexta, sábado e domingo eu abro live. Normalmente por volta das 10 da noite. Então quem quiser acompanhar é muito bem-vindo. Eu espero que vocês tenham expandido a mente de vocês com esses conhecimentos perdidos da humanidade. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!